Bom dia! Gravação iniciada. Estamos gravando, mas também estamos num outro formato. Eu estou fazendo essa live agora como uma reunião no Meeting. Então, se você quiser entrar na reunião do Meeting, vai estar lá no meu perfil do Instagram, afixado toda terça-feira. E faremos depois no YouTube a postagem da gravação. Mas vamos lá, nosso estudo semanal. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Deuteronômio. E é um livro que particularmente eu gosto muito. Gosto muito do livro de Deuteronômio. É um compilado de toda os livros anteriores, né? De todo o processo de Israel dentro do recebimento da lei. Vamos tomar um café aí, ó. O meu cafezinho já tá aqui, ó. Parou de sair fumaça já. E é um livro que eu gosto muito porque é um livro onde Moshe retoma, né? Eu entendo como se fosse uma despedida de Moshe. E eu estava estudando o, o nome, né, da paraxá dessa semana, né, da porção semanal. A porção semanal vai estar em Deuteronômio 1 a 3, 22. Essa é a porção que se estuda durante essa semana. E o nome dessa porção chama Devarim, que é o nome do capítulo, né? Que nós, no português, né, traduzimos como Deuteronômio. Mas o termo do texto, do capítulo, é o nome do livro, é Devarim. E fala, né, assim, Devarim significa palavra. Em hebraico é um termo que significa palavra, discurso. E eles chamam a primeira porção, né, de Devarim porque é o que se entende é que as palavras refere-se ao nome pela declaração das palavras contidas na abertura do capítulo. Porque o capítulo, abre aí sua Bíblia, vamos lá, abrir a Bíblia, em Devarim, ou Deuteronômio, para quem não tem uma Bíblia hebraica. Eu tenho, mas a minha Bíblia, eu vou pela minha Bíblia normal mesmo, que é a minha velha de guerra, que está aqui sem capa, que é a que eu estudo, que eu gosto de estudar. Mas vamos lá. Deuteronômio capítulo 1, versículo 1, fala assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, de frente ao mar de Suf, entre Parã e Tufel, Labã, Hazerote e de Zabê. E aí eles falam que Moshe começou a falar, né, Moisés começou a falar ao povo através. Peraí, sim, continuar na chamada. E aí eles falam que essas palavras, né, Moshe começou a falar no livro que Devarim significa palavras que recebe esse nome pela declaração das palavras contidas na abertura, né, que são a forma como Moshe começou o livro. Em todas as outros livros da Torá, Moshe começa o livro dizendo que é a palavra de Deus, né, que é a palavra do Senhor. E neste especificamente, os sábios vão estudar por que Moshe vai falar que é as palavras de Moshe ao povo. Então, o discurso de Moshe ao povo significa que essas são as palavras de Moshe, que Moshe falou ao povo de Israel além do Jordão. Moshe recebeu a Torá de Deus, recebeu a lei de Deus e transmitiu
em todos os outros capítulos, os outros livros, né, da Bíblia anteriores, que são Gênesis, Êxodo, Números e Levíticos e Números, e ele vai falando toda a lei, cumprindo toda a lei e vai vivendo, né, o processo da travessia. E eles estão aqui, eu falei na última live, né, no último estudo, que eles estão chegando nos pés de Jericó, né? E eles vão atravessar, entrar na terra prometida e vão adentrar Moabe, que é a terra que eles iriam receber como herança. E aqui nesse texto fala assim que Moshe recebeu a Torá do Senhor, e ele sempre falava em nome de Deus. E chega em Deuteronômio, ele começa a falar o discurso, as palavras que eu, Moshe, te ensinei, né, para Israel. Então, o que isso significa? Que ele internalizou tanto a palavra de Deus, né, a lei de Deus, que se tornaram as palavras dele. Então, no último livro, que é a despedida dele, antes que ele parta e antes que o povo entre na Terra Prometida, ele vai e fala nesse começo de discurso, né, as palavras que Moshe falou ao seu povo. Então, os sábios vão falar sobre isso, né, dessa internalização da palavra dentro do coração de Moshe, a ponto de virar as palavras do próprio Moshe, né, de ser tão internalizada e transmitida para eles, né. O papel de Moshe era ser canal leal de transmitir as palavras da Torá exatamente como elas foram escritas, e ele faz isso em todo o seu processo, né, de ensino do povo. E em Devarim, que é Deuteronômio, Moshe não era mais um mero transmissor, né, da Torá, mas ele era o porta-voz da Torá, né? Ele carregava a Torá dentro de si. E por isso ele. Peraí, gente, minha luz. E por isso ele se vê, né, nessa incumbência de levar as palavras como transmissor. Não tem problema, vamos sem luz mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Então, Moshe relembra no capítulo, nós vamos ler, eu não vou ler todo a Parashá, né, mas quero que você leia na sua casa, e no seu momento de estudo, eu te desafio a que você leia de novo essa porção, assista e leia com mais precisão as partes. Mas enquanto eu estava lendo, o que me sobressaiu aos olhos e o Espírito falou ao meu espírito foi a respeito das paradas que Moshe vai falando, né? Moshe, ele vai relembrando o povo e o que aconteceu durante, né, esses 40 anos de deserto. E aí a gente vai estudar o nosso estudo, mesmo a porção que nós vamos estudar essa manhã, está em Deuteronômio 1, 19, do 19 até o 40. E vamos ler então, tá? Vamos lá. Então, partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cades Barneia. Então, eu vos disse. Isso é tudo o discurso de Moshe, tá? Gente, espera só um pouquinho que eu vou olhar aqui minha... Vamos lá. Vamos continuando aqui. Achei que meu Wi-Fi tá baixo aqui. Tá bom, vamos lá. Então eu vos disse: tendes chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor vosso Deus nos deu. Eis que o Senhor teu Deus te colocou na terra diante de ti. Sobe, possui-a, como te falou o Senhor teu Deus,
o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e disseste: Mandemos homens diante de nós, para que vos espiem a terra e vos digam por que caminho devemos subir e que cidade deveis ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 10 homens, de cada tribo um homem. E foram-se e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escrom, e mostraram o fruto da terra, e tomaram o fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: É terra boa, que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, versículo 26, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do vosso Deus. Murmurastes as vossas tendas e dissestes: Tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram o que se derretesse o nosso coração, dizendo: Maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Bem vimos ali filhos de Anaquins. Anaquins eram gigantes, né? O livro de Enoque fala bem dos Anaquins, explica a criação deles, né? Que eram filhos de anjos com mulheres, né? Eram seres híbridos, vamos dizer assim. Então, eu vos disse, Anaquins também, se você for pensar, é o Golias, tá? Para você ter referência de quem eram os Anaquins. Golias lá que entra em batalha com Davi, é um Anaquim. Então eu vos disse, não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde viste o Senhor vosso Deus, nele vos levou, como um homem leva o seu filho para um caminho pelo qual andastes, até chegar a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. E foi diante de vós por todo o caminho para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar de noite no fogo, para vos mostrar o caminho onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Tendo, pois, ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: Certamente, nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei dar aos vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné. Ele o verá, e a terra que pisar darei a ele e aos seus filhos, porquanto preservou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vós, dizendo: Também tu já não entrarás. Também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Anima-o, porque ele fará que Israel receba por herança a terra, né? E vossos meninos de quem dissestes, por presa serão os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir bem e mal, estes ali entrarão, e a eles darei a terra, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e partir para o deserto, porém vós virai-vos e partir para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então nós vamos parar aqui no 40. Bom, o que eu, enquanto li esse texto, eu fiquei assim, bem pensativa, né? Eu achei uma palavra muito difícil. Não que a palavra de Deus seja difícil, mas eu achei uma palavra desafiadora para os nossos dias, né? As pessoas estão muito acostumadas a
pregar um evangelho que não é um evangelho de arrependimento. E o que eu vi nesse texto enquanto eu estava lendo e estudando, eu vi Moshe denunciando a incredulidade do coração do povo. E contando, né, ele estava relembrando aquilo que aconteceu, né, nos outros capítulos. Se você ler na sua Bíblia, você vai ver aí que tem as referências, né, dos outros textos, por exemplo, Números, né, esse do castigo de Deus foi em Números 14. Então, ele vai relembrar e denunciar a incredulidade do povo, a dureza do coração do povo, né? Ele vai falar que eles foram levados para o lugar, para a terra, e que eles mandaram espias, mas os espias que foram ver a terra olharam a terra e falaram contra a terra que o Senhor tinha dado a eles, e por causa disso eles foram rebeldes diante do Senhor, né? E aí o versículo 26 fala: porém vós não quiseste subir na terra. Eles ficaram com medos e receosos, e que fosseis rebeldes ao Senhor. Né? E aí o 34 vai falar: mas nem por isso crestes no Senhor. O Senhor deu tudo para eles, o Senhor ofereceu tudo para eles, e o coração deles foi rebelde. E aí, no versículo 34, vai falar sobre o castigo de Deus. Eu fiquei muito surpresa com esse título, né, na minha Bíblia, que fala assim: o castigo de Deus. E aí fala: tendo, pois, vós ouvidos do Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens dessa maligna geração verá a boa terra que jurei a vossos pais. Eu fiquei pensando, enquanto eu lia, eu falei: Senhor do céu, Santo de Israel, que palavra difícil, porque já pensou você no meio da sua jornada, você receber um castigo de Deus? Ou será que talvez você não esteja recebendo algo e colhendo algo que seja um castigo de Deus? E aí, às vezes, a gente olha e fala assim: ai, Deus não pode fazer isso. Não, Deus faz. Olha aqui, o castigo de Deus, Deus faz. Não, porque Deus castiga, porque Deus é mau? Não, não é Deus. Deus não é mau, Deus é bom. Nós somos maus, nós somos incrédulos. Então, o que Moshe denunciou foi a incredulidade do povo. E a Bíblia diz que em Adão todos nós pecamos, né? E porquanto, lá em Romanos 12 fala: e portanto o nosso estado é de morte espiritual. Se a gente não reconhece a nossa condição de incredulidade, nós não recebemos a salvação. E nosso coração fica obstinado, como ficou do povo, né? E o discurso de Moshe é para que a gente perceba a nossa incredulidade, aonde o meu coração é incrédulo, aonde o meu coração deixa de acreditar na palavra de Deus, deixa de confiar na palavra de Deus, deixa que a verdade de Deus seja absoluta para mim. Né? Então a Bíblia diz que em Adão todos pecaram, mas em Cristo, né, em Cristo nós fomos redimidos. A incredulidade é uma condição humana causada pela queda. Em Efésios, vamos lá, Efésios 2 de 1 a 4, diz assim: eu amo esse texto, porque ele é muito real nessa condição de morte e nos faz enxergar isso. Fala assim, a parte 2 do versículo, né? Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais dantes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais.
aqui fala da salvação, né? E o começo do versículo é que Deus nos deu vida. Então, se você for parar para analisar o verso completo, ele começa do que? Da vida que nós recebemos de Deus, mas ele denuncia o nosso estado, a nossa real incredulidade. Olha a nossa real incredulidade. Mortos nos nossos delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo. Será que a gente não vive hoje assim? Vivendo não tem problema, não tem nada a ver. O curso do mundo já está impregnado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, e a gente nem percebe. Segundo as potestades do espírito do ar. Então a gente é levado pela massa, assim, ó, e nem percebe, sabe? É cativo no pensamento humano, é cativo nesse pensamento babilônico, é cativo nesse pensamento desse mundo, né? Desse século de Mamon, né? Do príncipe desse mundo que é Satanás, né? E que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, nós que estamos desobedientes a Deus, incrédulos, obstinados na nossa incredulidade, não obedecendo aquilo que Deus falou, a lei de Deus, nos tornamos assim, mortos, né? E estando nós mortos, ele nos deu vida, mas a gente precisa reconhecer a nossa condição de morte. Entre os quais todos nós, olha só, todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa própria carne, fazendo a vontade da nossa própria carne. Qual é a vontade da nossa carne? Qual que é a vontade da sua carne? Dormir, assistir só televisão, ficar no Instagram 50 mil horas, só se alimentando a alma com as porções desse mundo, né? A gente só quer isso, a gente só quer sossego, a gente só quer ficar de boa, ser confrontado com a palavra de Deus. Imagina, Deus é amor. Esse evangelho que só fala que Deus é amor, isso não é evangelho, isso não é Torá, isso não é Bíblia, isso é mentira do mundo. Isso é mentira do príncipe desse século, que quer cegar o entendimento dos incrédulos, que quer cegar o entendimento dos filhos de Deus, né? Que fazem a vontade da carne segundo os pensamentos que eram por natureza, filhos da ira também. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, no seu grande amor, estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós recebemos a vida, mas nós, para recebermos a vida verdadeira, nós precisamos reconhecer o nosso lugar de incredulidade. A gente precisa entender que a incredulidade é uma condição humana após a queda. E ele proveu a salvação por nós, porque aqui, juntamente com Cristo, né, a salvação foi o seu Filho único, Yeshua. E ele nos salvou pela graça. Isso não significa que nós não precisamos de arrependimento genuíno. Pelo contrário, a palavra, o convite de Deus em toda a sua lei é para que nós possamos nos arrepender, andar em justiça, amar os seus mandamentos, obedecer os seus mandamentos, caminhar nos seus mandamentos. A gente acha que esse caminhar nos mandamentos que a Bíblia fala é só figurativo, mas não é. Caminhar nos mandamentos é andar em justiça, andar conforme a justiça da sua lei. A justiça minha própria, isso é para mim, isso é justo, e para mim isso não é justo? Não. A justiça de Deus. A justiça de Deus revelada na sua lei. A justiça de Deus que foi satisfeita no sacrifício de Cristo, no Evangelho de Cristo, na palavra de Cristo, no Verbo que se fez carne, que habitou entre nós. Então, é nessa justiça que eu devo andar, não é na minha própria justiça, porque se eu ando na minha própria justiça, eu ando segundo a vontade dos meus pensamentos, segundo a vontade daquilo que eu acho certo, segundo a vontade e a inclinação da minha carne, porque naturalmente o pecado que entrou em mim através de Adão, que entrou na humanidade através de Adão, habita em mim. E se eu não me arrependo dele todo dia, Senhor, tem lugar na minha alma que eu ainda não creio. Tem lugar dentro da minha consciência que eu ainda não creio. E por isso não vivo tudo aquilo que o Senhor declara na tua palavra.
Por isso, não experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida todo dia, em todos os lugares, em todas as áreas. Então, se eu não me arrependo desse e percebo os lugares do meu coração onde a minha alma e o meu espírito são incrédulos e me arrependo disso, né? Então, esse é o primeiro convite do Senhor que eu vi nessa palavra, nesse texto de Deuteronômio, né? Que a gente perceba os lugares do nosso coração onde nós não cremos, né? E que nós bom, voltou. Continuando. Estamos terminando, tá, gente? Estamos terminando aqui. Então, nós caminhamos em justiça. Qual a justiça? A nossa? Não, a justiça do Pai, que foi satisfeita na cruz, né? Que foi satisfeita através de Cristo. Aí muita gente fala assim, mas em Cristo, então agora, depois que Cristo veio, eu não preciso mais cumprir a lei. Mas Jesus nunca disse que ele veio para abandonar a lei. Na verdade, ele veio para cumprir a lei. É nele que a lei é cumprida, né? Ele veio para trazer o cumprimento da lei. Ele é o cumprimento da lei, mas não significa que a lei morreu e que ela deixa de ser válida nos dias atuais. Não. O povo perece por falta desse conhecimento de que a lei de Deus não é mutável e ela não morre. Ela não morre, ela permanece para sempre. E a palavra que foi dita em Deuteronômio, ela é válida hoje. O ensino que Deus deu lá no Velho Testamento, que você despreza, ela é válida hoje. Não despreze a lei de Deus. Não despreze a lei de Deus. Olhe o seu coração e veja todas as incredulidades que aparecem dentro de você. E concorde, Senhor, o meu coração é incrédulo, o meu coração é obstinado igual desse povo. O Senhor manda e eu falo, porém vós não quiseste subir, você não ouve, você não quer ouvir. E por causa disso, o Senhor tem justiça dentro da sua lei para ser feita contra mim. E aquilo que eu recebo como consequência de não entrar na terra prometida, de não viver a abundância de Deus, é válido, é justiça. Isso é a justiça de Deus. Porque aquilo que eu deveria cumprir na palavra de Deus, eu não cumpro. Então Deus pode ser o quê? Pode fazer justiça. É justo aquilo que eu colho. É justo que eu não entre na terra prometida. É justo que eu não receba aquilo que eu peço. E aí eu olho e falo, por que Deus não me responde? Porque você não obedece. Porque você não obedece a palavra de Deus. Porque você não olha para a palavra de Deus. Porque você não vê a incredulidade que está dentro do seu coração. E isso torna o seu coração endurecido. Perceba isso. Nós sempre precisamos de arrependimento. Eu aprendi uma coisa uma vez na minha vida com Deus que mudou totalmente a minha vida. Toda vez que você chega diante do Senhor, a primeira coisa que você tem que falar é eu me arrependo. Toda vez que eu leio uma parte da palavra de Deus, eu oro aquela palavra, eu oro aquela palavra dizendo, Senhor, eu reconheço que eu não sou assim. Eu reconheço que o meu coração é endurecido. Eu reconheço que o Senhor se indigna contra mim, que o Senhor tem, vamos dizer, pode se indignar contra mim, é justo se indignar contra mim, por quê? Porque eu não estou cumprindo a tua lei. E muitas vezes, em inúmeros lugares. Então eu preciso sempre chegar nesse lugar de arrependimento, sabendo que eu preciso de arrependimento. Eu preciso de arrependimento. Porque ele é rico e misericordioso por causa do seu grande amor. Ele sempre está disponível para aquele que se arrepende. Se a gente tiver um coração que entende, Senhor, eu não sou nada. A Bíblia fala aqui, ó, continua dizendo aqui, ó, cuide para não ser cauterizado pela sua própria consciência. Cadê? 1 Timóteo
1 Timóteo. Eita. Essa eu deixei marcada. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganadores. Não é aquilo que a gente leu em Efésios, né? O conceito do mundo, a verdade do mundo, que quando os sofismas do mundo, eu tenho um módulo dentro da nossa comunidade do Drops de Neuro que eu falo dos sofismas, e eu falo desse pensamento que é totalmente vertido e invertido da palavra de Deus e que a gente não percebe. Por quê? Porque a nossa mente está cauterizada. E a gente precisa orar, a gente precisa jejuar, a gente precisa clamar a Deus misericórdia, para que a nossa mente seja livre dessa cauterização do mundo. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Existem ensinos de demônios o tempo todo, na série que você assiste, no filme que você assiste, no livro que você lê. Será que você está observando isso? Será que aquilo que eu estou lendo condiz com a palavra de Deus? Será que aquilo que eu vivo condiz com a palavra de Deus? Ai, Carol, agora eu não vou fazer nada da vida. Não, não é isso. Não é questão de fazer ou não fazer, é questão de você perceber e não ser dominado por isso. E se você escolher não ser dominado e não quiser ler, não quiser assistir, ok, tudo bem. Se você quiser, sabendo que aquilo é ensino de demônio, que aquilo é ensino de que a sua mente está sendo cauterizada por aquelas verdades, aqueles sofismas, e você continuar, ok, você que vai ter a consequência da sua escolha. Mas tenha consciência de que nós estamos vivendo tempos difíceis e que nós temos que ter esse entendimento, que nossa consciência, pela hipocrisia dos que falam mentira, tem cauterizado a própria consciência. Olha que texto muito, muito difícil. É difícil dizer tudo que eu estou dizendo para vocês? É muito difícil. Eu queria estar dizendo isso? Não, queria estar dizendo, Deus é amor, a Bíblia assim nos diz, sabe? A Bíblia... Tinha um corinho que eu cantava na escola, quando eu estudava no Salesiano, que falava assim, Deus é amor, a Bíblia assim nos diz, Deus é amor, eu torno a repetir, Deus é amor, buscar e acharei. Mas não é só Deus é amor. Deus é amor, sim, Deus é misericórdia, sim. E é por isso que Ele nos convida a esse lugar de arrependimento. É por isso porque Ele não quer que a nossa mente esteja cauterizada. Ele não quer que nós sejamos presos pela incredulidade, por causa da nossa incredulidade, Ele tenha que nos castigar. Ele tenha, vamos dizer, liberdade, não seria a palavra liberdade, mas que ele tenha como justiça o castigo, como ele castigou o povo. E olha o que ele diz, eu estou terminando já, né? A incredulidade é a raiz de amargura que nos contamina. Lá em Hebreus fala, lance de vós toda a raiz de amargura. Para quê? Porque essa raiz, ela nos contamina por dentro. E muitas vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente acha que crê, eu creio em Deus, eu creio em Deus, crê até a segunda vírgula, até algo acontecer na sua vida e você não acreditar que Deus pode fazer, que Deus mudou, que a lei de Deus mudou. Deus não muda. A Bíblia diz que ele não muda, que a palavra dele não muda. Vai passar céus e terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se eu não acreditar nisso, o que eu vou acreditar? A palavra de Deus fica morta para mim. Então acredite na palavra de Deus. Deixa Deus arrancar a incredulidade do seu coração. Precisamos pedir ao Pai que nosso coração seja simples. Olha que eu fiquei surpresa com esse texto e vendo o castigo de Deus, aquele povo endurecido, mas olha o que ele fala. Olha o que ele fala no versículo 39. E vossos meninos, de quem dissestes, por presa serão os vossos filhos, que hoje nem sabem distinguir o bem do mal, estes ali estarão
e ali darei a terra que a eles possuir. Olha só o amor de Deus. Deus olhou para o coração daquela geração e falou: vocês são incrédulos, vocês não vão entrar na terra que eu tenho, mas eu tenho uma aliança com vocês. Então eu deixo a terra por herança aos filhos de vocês, as crianças que não sabem distinguir o bem e o mal, que não sabem distinguir o bem e o mal, que não têm essa dureza de coração. E eu fiquei pensando, Senhor, é isso que o Senhor faz conosco, porque o Senhor nos convida a sermos criança. Olha o que Mateus 18, 3, de 3 a 5 fala: eu vos digo, Jesus disse, a menos que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se tornar humilde como essa criança é maior no reino dos céus. Quem recebe a criança como esta em meu nome, recebe a mim. Senhor, eu olhei esse texto e falei, Santo de Israel, eu preciso ser como criança. E aí eu fiquei pensando, o que é ser como criança? E além de ser inocente, sabe o que eu pensei? Que quando eu fiquei pensando numa criança e numa adolescente, se você dá a mesma ordem, você conversa com uma criança, explica algo para uma criança e fala algo para uma criança ouve sem pestanejar, uma criança obedece, uma criança acredita naquilo que você fala, sem ter o mínimo de consciência, sem ter a consciência cauterizada, né? Mas se você fala para um adolescente, qual que é a resposta dele? Eu sei, e ainda vira os olhos. Eu sei, como se fosse o dono de toda a razão, né? O dono de toda a razão. Eu sei. Fala, ô fulano, faz isso, isso, isso. Eu sei, e vira os olhinhos ainda. Por quê? Já está começando a ficar com a mente cauterizada. Por quê? Porque acredita que sabe. Essa é a nossa falha. Esse é o nosso maior pecado. Achar que a gente sabe. A gente não sabe. A gente está aqui para aprender. E quanto mais eu me arrependo e falo, Senhor, eu não sei. Eu preciso ser como criança. Eu preciso receber o reino dentro de mim como uma criança. Eu preciso dizer para todas as as verdades dos meus pensamentos, como está escrito aqui, os meus pensamentos obscurecidos, como está escrito aqui em Efésios, e dizer para eles que eles não são válidos. Eu preciso dizer todo dia para mim mesmo, eu não posso mais pensar. Não é o meu pensamento, é a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Depois da salvação, nós temos a mente de Cristo. Então, nós precisamos pedir a Deus. Peça a Deus um coração de criança que aceita que não sabe, que aceita que não sabe. Senhor, eu não sei. E eu me rendo à sua consciência. Eu me rendo à tua palavra para me dizer o que é certo e o que é errado, para me dizer o que é justiça e o que não é justiça. Isso para mim é a tua justiça. Isso para mim é o meu coração arrependido. E esse coração arrependido o Senhor não despreza. Porque ele nos deu vida. Efésios, cadê? Efésios sumiu aqui. Porque sendo ricos em misericórdia, o Senhor nos deu vida. Né? Aqui no versículo 9 falam assim, 8 e 9, de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É assim que eu devo andar, em boas obras, na justiça de Deus, na justiça da palavra de Deus. E se eu não vejo o meu pensamento e olhando o meu pensamento eu observo que dentro do meu pensamento não existe a justiça de Deus, não existe as boas obras de Deus, não existe a misericórdia de Deus, não existe a fé, então eu preciso me arrepender e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim e me dá um coração de criança. Porque o coração de criança
que não sabe distinguir o bem e o mal, que depende exclusivamente do Pai, esse coração ele recebe. Esse coração ele dá aquilo que ele prometeu, que é a terra prometida. A esses herdarão, eles possuirão, esses herdarão o reino dos céus. Esses herdarão a eternidade. Esses estarão comigo, diz o Senhor. Então que o nosso coração seja assim, não mais como adultos que sabem, eu sei, e fica fazendo careta, mas que o nosso coração seja como dessa criança que diz eu não sei, que se rende diante do Pai e diz: Pai, me ajuda, me ensina, me instrui, me dirige os meus passos, dirige a minha alma, dirige o meu caminho. E é isso. E agora nós vamos orar, que deu o nosso tempo, e vamos orar por essa palavra. Pai Santo, bendito e glorioso. Nós te louvamos por esse dia. Muito obrigado pela porção da tua palavra que falou a nós. Pai, nos ensina, dá-nos um coração arrependido. Tira a incredulidade do nosso coração. Dá-nos a consciência, Senhor, que todos nós pecamos, que em incredulidade o nosso coração não crê, Senhor. E por causa disso, Senhor, nós vivemos medos, nós vivemos ansiedades, nós vivemos preocupações, porque o nosso coração não descansa no amor do Pai. Porque nós não somos crianças nos seus braços, Senhor. Nós não nos rendemos diante de Ti. Nós não aceitamos o Seu sacrifício. Nós não aceitamos a Sua justiça, Senhor, feita na cruz através do Seu Filho Jesus. Pai eterno, leva-nos a esse lugar de arrependimento. Tira de nós essa consciência cauterizada por esse mundo, pelas doutrinas de demônios, pelas doutrinas desse mundo, Pai, que está posto no maligno pela tua autoridade, Senhor, porque o Senhor permitiu que ele fosse assim, e o Senhor permite que todas essas coisas pertençam, mas nós estamos em Ti, Senhor, nem porque essas coisas pertencem que nós precisamos estar nelas, Pai, nós estamos em Ti, e o Teu amor nos alcançou nessa manhã, obrigado pelo Teu amor, nós reconhecemos o nosso lugar de incredulidade, nós reconhecemos o nosso lugar de obstinação, nós reconhecemos a nossa consciência cauterizada e nós te clamamos, Pai. Abba, Pai, nos ensina que nós possamos aceitar esse coração e que nós possamos pedir ao Senhor, dá-nos um coração igual ao teu, dá-nos um coração que ama a tua palavra, ensina-nos, Senhor, a amarmos como o Senhor amou, dá-nos um coração igual ao teu, Pai, dá-nos um coração igual ao teu, guarda o nosso entendimento, guarda a nossa consciência desse mundo, Senhor, da cauterização desse mundo, liberta-nos e faz-nos, Senhor, novas criaturas, a partir do seu Filho, do sacrifício do seu santo Filho, Pai, do seu único Filho, Yeshua, Pai. E em nome do seu Filho, Yeshua, nós te pedimos, salva-nos pela tua misericórdia, alcança-nos com a tua bondade, abençoa-nos em nome do seu Filho Yeshua, abençoa todas as pessoas que estão me ouvindo agora, as que me ouvirão, Senhor, que a vida delas sejam alcançadas e libertas pela verdade da tua palavra, porque a palavra do Senhor não volta vazia, antes ela prospera para aquilo que o Senhor enviou, e ela não passará, Senhor, passará o céu e a terra, hão de passar, mas a tua palavra, Senhor, não vai passar. A tua palavra permanece para sempre, daqui até a eternidade, Senhor. A tua palavra permanece para sempre. Que essa palavra seja para sempre dentro de nós e que ela seja viva dentro de nós, operante dentro de nós, Pai, construindo e edificando o nosso homem interior, corroborando dentro de nós o nosso espírito, Senhor, para que nós possamos adentrar os portais eternos, Senhor, adentrar a tua cidade santa, adentrar a Nova Jerusalém, o mundo vindouro que o Senhor trará para nós, em nome do seu Filho Yeshua. Nós te agradecemos e te louvamos por isso e por esse dia, em nome de Yeshua HaMashiach. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém e shalom. Deus abençoe.